Meus irmãos, estamos hoje na carta de Tiago, dando continuidade. É bastante assunto, mas vamos tentar trazer algumas verdades principais, como temos tido esse objetivo. Tiago, capítulo 1, versos 19 ao 27. Vamos ler toda essa passagem. E já na leitura, o Espírito Santo já nos dá entendimento, já coloca a nossa mente no texto, para que possamos ser edificados pela palavra de Deus. Tiago 1, 19 a 27 diz assim: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, são bastante assuntos que daria. Eu creio que se nós ficássemos só no verso 19 e 20 aí, nós já teríamos um bom material, né? Boas verdades para nós meditarmos. Vamos tentar caminhando conforme Deus vai nos dando graça para falar. Nós falamos que a carta de Tiago ela foi escrita num contexto de provação. Os irmãos estavam sendo perseguidos, provados, aqueles novos cristãos. Então, Tiago está, desde o começo, incentivando, exortando eles a serem perseverantes, a pedirem por sabedoria diante de Deus para passarem pelas provações, porque não é só o passar pela provação, é como que você vai sair da provação. Passar por provação, todo mundo passa, não tem um ser humano que não passe por provação. Mas a exortação de Tiago e da toda a palavra é como que nós vamos sair da aprovação. Eu já citei Salmo 119, versos 69 e 71, que falam foi bom eu ter passado pela aflição para que eu conhecesse mais os teus mandamentos. E ele diz assim: antes de ser afligido eu andava errado, mas agora eu guardo mais as tuas palavras. Essa é a finalidade quando nós passamos por provação, é sairmos mais quebrantados, mais agarrados em Deus, mais transformados. Não é apenas passar por passar, é passar sendo transformado. E Tiago está exortando esses irmãos a pedirem por sabedoria, a terem alegria por passar por provações, sabendo que a provação produz perseverança, ação completa, e Deus vai trabalhando o caráter dele em nós. E isso nos dá um conforto, nos dá orientação para as nossas tribulações, para as nossas provações que todos nós passamos. Como que eu e você estamos encarando as provações que nós temos? Como que nós estamos encarando as dificuldades, as aflições? Com murmuração, com falatório, com amargura? Muitas vezes temos que nos arrepender que sim. Muitas vezes nós passamos murmurando, reclamando. Passamos porque não temos como não passar. Mas que o coração ainda está rebelde. Que Deus nos dê graça para sermos mais quebrantados por isso. Nós vimos que Deus não tenta ninguém, que de Deus só vem o bem, porque Deus é imutável, que nós somos gerados pela palavra da verdade. Nós lemos no verso 18, pois segundo o seu querer, ele nos gerou. Então, tudo que Tiago está falando é para cristãos, para quem que já foi gerado pela graça, pela palavra. É consequência de uma vida cristã, é o caminho da santificação. Pessoas que já foram alcançadas pela graça. E agora Tiago começa falando no verso 19, um tom bem pastoral. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Veja, não deixe passar essa expressão batido na sua leitura. Meus amados irmãos, Tiago vai falar de uma coisa muito séria, muito exortativa, mas um tom bem amoroso, bem pastoral. Meus amados irmãos,
O que Tiago está querendo que eles saibam? O que Tiago está querendo que eles conheçam, que eles pratiquem? Sabeis estas coisas. Todo homem seja, pois, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Meus irmãos, quem de nós não tem necessidade dessa exortação? Quem de nós pode falar assim, essa daí eu já passei? Nós fazemos justamente o contrário, meus irmãos. Leia o texto da forma inversa. Nós somos prontos para falar, tardios para ouvir e prontos para irar. Essa é a nossa realidade. Sem a graça de Deus, sem o agir na graça de Deus, nós somos prontos para falar, tardios para ouvir, não queremos ouvir e prontos para irar. Mas o trabalhar de Deus está fazendo com que nós sejamos o contrário, prontos para ouvir. A sabedoria divina já nos deu 2 ouvidos e 1 boca. Escute mais, fale menos. Mas o pecado quer fazer, não, fale mais e escute menos. E Tiago está falando, meus amados irmãos, não deve ser assim entre vocês, porque o contexto dele era de provação. E na provação, nós disparamos a falar. Nós não gostamos de ouvir conselhos, nós não gostamos de ouvir a palavra de Deus, nós queremos é falar, é reclamar, é agir, é murmurar, o coração vai ficando agitado, a ira acende e a boca dispara. E nós passamos provações falando demais, reclamando demais, murmurando demais, atacando pessoas demais e até o próprio Deus. E ele está dizendo que como é uma forma de passar corretamente pela provação, pedindo sabedoria, para quê? Ouça mais, fale menos. Simples assim. Sem a sabedoria de Deus, nós não cumprimos nem isso aqui, meus irmãos. Não adianta você falar, não, eu não. Não. Nós, sem a graça de Deus, todos nós falamos muito e ouvimos pouco. E Tiago está falando, não seja assim entre vocês, reflita, ouça a palavra, ouça a verdade, ouça conselhos. Quanto mais nós ouvimos com o coração correto, mais a nossa boca vai se fechando. Olha só o que Provérbios 29:20 fala. Tem visto um homem precipitado no falar? Maior esperança para o insensato do que para ele. Tem visto, o que é precipitado? É o cara que fala sem pensar. Ele quer falar. Ele tem o dom da língua. Ele quer falar. Fala, ele não pensa, não reflete, não pondera, não sabe se está de acordo com Deus. Tem o dom de línguas e o dom da língua, né, irmão? Que Tiago vai combater, né, esse tal desse falso dom de língua que eu falo mesmo. Então, olha só o que o provérbio diz. Você tem visto alguém precipitado no falar? Sim, todos nós temos visto. Basta nos olharmos no espelho. E ele fala assim, ó, tem maior esperança para o insensato. O insensato é aquele que não pensa, que não tem bom senso de Deus, que não tem juízo de Deus, que não tem uma mente cristã. Há mais esperança para ele do que para esse que fala, dispara a falar. Diante das provações é tempo de ouvir mais conselhos, orar mais, falar menos, falar mais com Deus do que com as pessoas. Já se diz que a murmuração é falar com os outros, a oração é falar com Deus. Nós precisamos aprender a falar mais com Deus em oração. Colocar a nossa angústia diante do Senhor. E Tiago está exortando aqui porque fazia-se necessário, porque eles não estavam entendendo muito bem isso. Eles eram cristãos, já tinham sido gerados pela palavra da verdade, mas isso era um problema que Tiago estava combatendo. Ó, meus irmãos, vocês precisam ouvir mais, falar menos. Ou seja, eles deviam estar reclamando demais, porque eles eram perseguidos, eram oprimidos pelos ricos também, nós já vimos isso. Isso muitas vezes brota em nosso coração um senso de injustiça. Eu não mereço, tem muita gente pior. Por que eu estou fazendo assim? Eu que tenho servido há tanto tempo, né? Lembra o irmão do filho pródigo? Estou aqui há tanto tempo convosco que nunca me deu nada, e reclamando, e o coração não vai sendo tratado. Provérbios 10:19 também diz assim, quem fala demais acaba caindo em transgressão, mas quem controla a língua é sábio. Provérbios 13:3, quem vigia suas palavras conserva a vida, mas quem fala demais arruína a si mesmo. Provérbios 15:2, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices.
E outros textos de Provérbios 17, 27, 18, 21, 23. Se você ler o livro de Provérbios, como o livro de Tiago vai falar também muito sobre a língua, o falar excessivamente, o reclamar, o murmurar, o vazar aquilo que está no coração. A boca fala do que está cheio o coração. Se eu tenho falado precipitadamente, falado coisas erradas, o problema está lá na raiz. Eu estou vazio da palavra, estou precisando ser mais quebrantado por Deus. Então, Tiago quer que eles moderem as palavras sob a angústia. Porque quem fala coisas sem pensar, Deus vai levar a arrependimento e vai colher coisas terríveis depois. Quantos de nós, já em momentos de pressão, de aflição, de adversidade, de problemas no lar, de problemas com irmãos, disparamos o falatório e depois, quando Deus quebranta, você fala, vou ter que voltar lá agora, consertar, pedir perdão, me arrepender. Falei que não devia. Por que Deus não... E mesmo assim, Deus ainda tem misericórdia de nós, meus irmãos, mas nós precisamos aprender, na hora da aflição, da adversidade, Senhor, fecha minha boca. E a trata com o meu coração, para que eu não imploda também, né? Eu só não falo, mas por dentro eu estou... Deus sabe do coração. Fala, Senhor, trata com o meu coração, mas durante o tratamento, fecha a minha boca. Nós precisamos disso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque Tiago está dizendo aqui, pronto para ouvir. Quem daqui é pronto para ouvir? Eu quero ouvir, eu quero aprender, eu preciso ouvir. Vai falar com seus filhos. Quem tem filho pequeno ainda? Até adulto, né? Ou nós. A gente vai falar para os nossos filhos, não, pai, eu já sei. Não, eu já sei, não quer ouvir. Faz parte do pecado. Não quero ouvir. Eu já sei. Eu tenho o meu método, eu tenho o meu jeito. Quantas vezes, às vezes, a gente vai aconselhar pessoas? Não, eu sei. Teve uma vez que eu falei assim, então por que você veio aqui? Que tudo que eu falava eu sei. Nós temos dificuldade, todos nós, meus irmãos, daqui para lá. Nós precisamos aprender a ouvir mais. Primeiro, ouvir a palavra de Deus. Ouvir pessoas mais maduras na fé. E ele diz assim, sabe por que nós devemos ser prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para irar? Porque, verso 20, a ira do homem não produz a justiça de Deus. A ira do homem não produz o que Deus aprova. A ira do homem não traz glória para Deus. A única ira que nós podemos ter, digamos assim, a ira é contra o pecado. Eu odeio pecar, Senhor, eu não quero pecar, porque o pecado te ofende. Mas o que Tiago está falando aqui é da ira, da fala precipitada, da ira, do senso de injustiça da parte de Deus, do senso de estar sendo menosprezado, e vai acendendo aquela ira, e eu vou falando, e a ira ela é alimentada pela língua. Quanto mais eu falo, mais eu vou incendiando o meu coração. E um coração incendiado joga veneno para a língua, e o ciclo não para. E eu tenho que entender que essa minha ira, essa minha reclamação, essa minha murmuração, isso aí não agrada a Deus. Deus não se agrada de quem vive falando precipitadamente, de quem vive reclamando, murmurando, atacando, disparando a falar. Não produz a graça, não produz a vontade de Deus. Se nós não pedirmos, Senhor, bota freio na minha língua, na minha boca, nós vamos errar demais, meus irmãos. Nós precisamos aprender essa verdade. E a Bíblia diz em Provérbios 18:13 que responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Nós precisamos aprender, por isso que Tiago vai falar depois, não seja somente ouvintes. E ele já tem falando, aprenda a ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós ouvimos a verdade da palavra de Deus, quebrantados, mais o nosso coração vai sendo transformado, santificado, e as nossas palavras vão seguindo um curso normal. Mas quando nós vemos pessoas que disparam a falar, precipitadas no falar, no julgamento, na crítica, na murmuração, você fala, é um coração que está vazio da graça de Deus. Então nós precisamos aprender a nos aquietar, a falar, Senhor, isso aqui é um retrato da minha própria vida, tem misericórdia de mim, que eu aprenda a ouvir mais a Tua palavra, ouvir mais conselhos da Tua palavra, que eu seja tardio para falar, tardio para irar, Senhor, trabalha comigo essa ira.
E no verso 21 ele diz assim: portanto, né, à luz disso, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tiago aqui está falando que, em contraste com a ira, agora ele fala da mansidão. Veja, ele fala assim, ó, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aí agora ele fala, despojando-os de toda impureza, acolhei a palavra com mansidão. Mansidão, humildade. Com quem aprendeu a ouvir. Com quem está mais quebrantado. Veja o que ele diz. Tiago está explicando como que nós devemos acolher a palavra de Deus. Como que nós devemos receber a palavra de Deus. Como que nós, ao ouvirmos, seja lendo a palavra ou ouvindo uma mensagem, como que nós devemos acolher? É simplesmente ouvir por aqui? O que Tiago está ensinando? Primeiro tem esse aspecto assim, exortativo, que não é negativo, mas é um aspecto de renúncia. Ele está falando, despojando-vos. Olha o que ele diz. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, Tiago está falando, tenha uma vida de constante arrependimento. Limpe o terreno do coração com maldade, com impureza, com pecados, para que a palavra de Deus caia no seu coração e como uma semente cai num solo bem tratado, produza frutos. Um agricultor não pega num terreno vazio, numa data vazio e vai plantar soja. Ele não pega uma terra de qualquer jeito e vai jogar semente. Ele prepara o terreno. O que Tiago está falando? Despojando-os era usado para despir roupas velhas, era renunciar, é rejeitar tudo aquilo que impede a palavra de Deus de frutificar no coração. Ou seja, tenha um cuidado de se colocar diante de Deus, falar, Senhor, de uma vida de arrependimento, de santificação. Senhor, trabalha o meu coração para que eu receba a Tua palavra e ela encontre um terreno preparado pelo Espírito Santo. Uma intenção de obedecer. Senhor, me dê vontade de obedecer. Senhor, como que está a minha vida diante de tudo que eu estou escutando? Para que você e eu não sejamos apenas mais um ouvinte. Então ele está falando desse aspecto. Como que está a nossa vida com Deus? As nossas motivações, os nossos interesses pela palavra? Será que eu estou tendo cuidado? Senhor, trabalha no meu coração. Eu quero eliminar qualquer impureza, maldade, imoralidade, mundanismo, porque o mundanismo, meus irmãos, ele começa no coração. Por isso que João fala, não ameis o mundo, amor está lá no coração. A gente pensa que mundanismo é o cara só que se veste de tal jeito, que pratica tal coisa, mas aquilo é o fruto de uma árvore. O mundanismo começa lá no coração, com um conceito. Então, Senhor, como que está o meu amor? É pela Tua palavra ou eu só estou querendo ouvir de qualquer jeito? Eu sou um terreno tudo sujo, cheio de entulho, e quero ficar ouvindo a palavra. Senhor, mas por que a palavra não frutifica? Deus quer nos levar ao arrependimento primeiro. Senhor, pondere a minha vida, me dê graça para enxergar os meus erros. Sonda-me, Senhor, como Davi fala no final do Salmo 139. Vê se há em mim algum caminho mau. Como que está a sua vida com Deus durante a semana? No que você tem dedicado tempo para a leitura, para a meditação na palavra, para você estar com o coração sempre disposto, pela graça de Deus, a ouvir a palavra, a acolher ela com mansidão, para que ela não caia em terreno onde espinhos sufocam, onde a pedra não deixa crescer, onde tem entulho, acúmulo de maldade, imoralidade, padrões de comportamentos contrários à palavra de Deus, e a gente só quer ir vivendo. Que Deus nos leve ao arrependimento primeiro, a tudo aquilo que impede o crescimento da palavra, de sufocar a palavra, que o Senhor nos dê graça para abandonar, para nos arrependermos, para rejeitarmos tudo aquilo que sufoca a palavra de Deus, que concorre com ela. Do que você está enchendo o seu coração, sua mente, durante os dias da sua vida? Com que tipo de livro você lê? Que tipo de música você ouve? Programa que você assiste? Site que você acessa? Está jogando entulho para dentro de você? E quer chegar aqui domingo, ouvir a palavra e achar que ela vai fazer assim? A palavra, ela é poderosa. Nós vamos ver aqui. Mas Deus nos coloca, Senhor, primeiro, despojando-vos de toda a maldade. Ou seja, busque em Deus, que Deus dê graça para nós nos arrependermos e cultivarmos sempre um terreno fértil para que a palavra caia em nossas vidas.
Não tem como receber a palavra de Deus com uma vida impura, com maldade, não querendo abrir mão disso. Eu quero as duas coisas. Eu acho bom ouvir a Bíblia, mas também eu gosto do meu jeito de viver, não quero mexer em nada. Não tem jeito. Matthew Henry diz assim: somos ensinados como cristãos a ser vigilantes e a deixar de lado não somente aquelas disposições e pendores mais grosseiros e carnais que designam uma pessoa imunda, mas todas as desordens de um coração corrompido que o predispõe contra a palavra e caminhos de Deus. Ou seja, não fique só preocupado com grandes pecados escandalosos, mas com cada motivação errada no seu coração, com cada desejo contrário à palavra, com cada pensamento contrário à palavra. Busque em Deus santificação para os seus pensamentos. A Bíblia fala, pensar nas coisas do alto, pensar em tudo que é verdadeiro, levar nossa mente cativa a Deus. Cuide de cada desejo do seu coração diante do Senhor, que impeça essa palavra de frutificar. A palavra deve ser acolhida num coração que está sendo preparado, clamando para que Deus dê graça a ele. E o segundo aspecto é esse. Então, o primeiro é despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Aí sim, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Quando você e eu somos levados a uma vida de arrependimento, de quebrantamento diante de Deus, com ele vem o fruto do Espírito, porque isso é obra do Espírito na nossa vida, é ou não é? Arrependimento é dom de Deus. Santificação é obra do Espírito Santo. Então, o fruto do Espírito vai ser mansidão, que também é fruto do Espírito. Acolhei com mansidão. Nós não somos mansos. Mas quando Deus já começa a trabalhar no nosso coração, o despojar, o arrependimento, o eliminar essas coisas, a luta contra o pecado, isso já é graça de Deus. O próximo passo é o fruto do Espírito, que já é mansidão. Acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Ou seja, acolher aqui é mais do que ouvir, meus irmãos. É mais do que ouvir. É receber, é hospedar, é cuidar, é perseverar, é preservar essa palavra em oração no coração. Como o salmista lá no Salmo 119, verso 11, diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração. Não é apenas ouço, gosto de ouvir. Senhor, que a tua palavra entre no meu coração e fixe lá no profundo do meu ser, para que eu acolha ela, para que eu hospede ela, para que ela encontre um terreno preparado para frutificar. Cuidar disso com oração, não apenas ser um ouvinte negligente, um ouvinte desatento. Eliminar a ira, acolher com mansidão. Mansidão aqui é humildade, é você vendo que essa palavra é para mim. Nós gostamos de ouvir a palavra e pensar no outro. Já se diz que o pecado mais fácil de confessar é o dos outros. E nós gostamos de ouvir a mensagem falando: rapaz, como aquela pessoa precisava ouvir isso? Por que ele não veio? E nós não cai a ficha, falando: não, é para mim, eu preciso disso aqui. Se os outros também precisam, Deus vai tratá-los, mas eu sou o primeiro que precisa disso. Então, nós precisamos ter essa humildade. O orgulho é pensar no outro. Nossa, esse precisava, hein? Esse precisava. Tipo assim, eu não, isso é um coração orgulhoso. O coração humilde fala: Senhor, era para mim, nem que só eu viesse no culto hoje, eu precisava ouvir isso. Nós precisamos estar mais dispostos a ouvir a palavra. Nós não podemos pensar que está tudo terminado quando nós somos salvos, porque eles já tinham sido salvos. A salvação, a justificação é feita de uma vez por todas, meus irmãos. Mas isso aqui, Tiago está falando do caminho da santificação, que é um caminho de crescimento. Vocês foram salvos? Então, se foram, a prova é a santificação. O lado visível da justificação é a santificação. Quem realmente foi perdoado e foi aceito por Deus vai crescer nessa nova vida. E o Tiago está falando isso. A palavra é determinante. A palavra não é só indispensável para nos fazer nascer de novo. Ela é, mas ela continua sendo indispensável para o nosso crescimento. E tem gente que pensa: eu já ouvi a palavra, já fui regenerado, agora eu estou livre. Então você não foi. Biblicamente não foi. Porque a palavra diz em Jeremias 15:16, Mateus 4:4, 1 Pedro 2:2, fala dessa necessidade da palavra como alimento diário para o cristão crescer, ser transformado à semelhança de Deus. E Martinho Lutero já disse uma verdade: diante da palavra todos nós precisamos ceder.
ser quebrantados. Não tem como eu encarar a verdade da palavra de Deus e falar, eu não preciso. Diante da verdade, todos nós temos que nos encurvar a ela. Senhor, eu preciso disso, isso é para mim. Não pense no seu cônjuge, não pense nos seus filhos, não pense nos seus pais, não pense em ninguém, pense em você. Fala, Senhor, trata comigo. Porque tem um exemplo negativo. Hebreus 4:2 diz assim, a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Porque muita gente ouve, meus irmãos, sem nenhuma intenção de obedecer. Milhares de pessoas nesse domingo, mundo fora, estão ouvindo a palavra em alguma igreja. Muitas nem deviam estar ouvindo, porque estão ouvindo besteira, mas outras estão ouvindo verdades, mas saem de lá, não querem obedecer. Gostaram de ouvir. Como vai num cinema, como vai num teatro. Eu gostei de assistir essa peça, quero esperar a próxima. E ouvem, não trazem benefício pessoal, não refletem diante de Deus como que está a minha vida de acordo com essa verdade. Vamos esperar o domingo para ouvir de novo. E assim vai. E Tiago está combatendo isso. E ele diz assim, sabe por quê? Que vocês devem acolher com mansidão? Porque essa palavra em vós implantada, a palavra foi implantada como uma semente que o Espírito Santo colocou no nosso coração, porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Salvar no sentido de salvar da eternidade e salvar de nós mesmos cada dia mais. A palavra, precisamos da palavra para crescer no caminho da salvação. Precisamos da palavra para cada dia mais mortificarmos os feitos do corpo, como Paulo fala em Romanos. Precisamos da palavra para cada dia mais ser guiados por ela e não pelo nosso coração. Precisamos da palavra para cada dia mais sermos salvos do sistema mundano, da minha forma de pensar, do meu egoísmo. Eu e você não podemos abrir mão da palavra de Deus, meus irmãos. Ela é tudo para nós, porque ela representa o próprio Deus. Não tem de separar Deus da palavra, não tem como. Eu tenho comunhão com Deus, mas não leio a Bíblia. Então você não tem comunhão com Deus. Isso é misticismo. Não tem como você falar que você tem comunhão com Deus, que deixou a palavra dele como meio de nós termos comunhão, mas eu não leio a Bíblia. Mas eu tenho comunhão com Deus. Quem é você para falar? Leia a Bíblia, não tem como. Quer ter comunhão com Deus? Busque Ele na palavra. Dependa do Espírito Santo. Fala, Senhor, revela Cristo para mim. Que o Espírito Santo gere vida nessa palavra, mas não se afaste da palavra. Salmo 119, verso 97 diz, quanto amo a tua lei, eu medito nela dia e noite. Encontre um homem ou uma mulher, um cristão, que cresceu em Deus, que foi usado por Deus, que não tinha uma vida de devoção na palavra e de oração. Você não vai encontrar, meus irmãos, nem eu. Nós não encontramos ninguém que cresceu em Deus, que foi usado, que não tinha uma vida de leitura diária, e não é leitura metódica, é cumprir meta. Eu li a Bíblia 6 meses, então vou cumprir em 5 para ganhar dele. Não. É você debruçar na palavra de Deus, meditar nela. Meditar é tempo de qualidade, é oração, é reflexão. Sabe por quê? A palavra meditação, meus irmãos, não é você ficar quieto, olhando por nada. É você ler a palavra, orar a palavra, ler de novo a palavra, fazer perguntas para o texto. Senhor, o que isso aqui tem a ver com a minha vida? Porque a meditação, ela nos prepara para a ação, não para inatividade. Meditei 5 minutos, agora vou embora. Não, ela me prepara para obedecer aquilo, para cumprir aquilo. Esse é o sentido certo da meditação bíblica. É você meditar na palavra para que dali diante você seja guiado por ela. E essa palavra, ela é poderosa para salvar. Por quê? Porque Deus é poderoso. E a palavra é do próprio Deus. Nós não lemos em Romanos 1,16 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê? O Evangelho. E agora ele diz no verso 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e retira, e para logo se esquece de como está a sua aparência. Tiago, então, aqui, meus irmãos, ele está falando, tornai-vos praticantes. O que nós interpretamos com tornai-vos? É porque eles não estavam sendo. Senão ele ia falar assim, continuem praticantes. Então, Tiago está exortando, vocês estão ouvindo, vocês conhecem a palavra, vocês foram gerados por ela. Só que vocês não estão sendo praticantes dela, porque não está vendo
Vocês estão falando demais, ouvindo pouco e se irando muito. Ou seja, vocês não estão praticando. A raiz da deficiência deles em enfrentar as tribulações estava nisso aqui também. Em não praticar a palavra. E não é o nosso caso também, meus irmãos? Quem de nós hoje, quantas Bíblias você tem acesso? Quantas pregações boas você tem acesso? Quantos livros bíblicos? Quanto material Deus disponibilizou? A nossa responsabilidade aumentou demais para isso aqui, meus irmãos. Hoje nós temos acesso à Bíblia disso, Bíblia daquilo, livro, pregação. Ouvimos, e citamos pregação, e citamos fulano, e citamos aqui. Aí, olha, aperta a nossa vida. E aí? Eu sou apenas um comentarista, um jurado teológico, eu fico avaliando, ou eu sou um praticante? Eu sou capaz de citar obras, pregadores, pastores, cito tudo, mas a minha vida está como? É isso que o Tiago está falando. Está fácil ouvir sermões, mas continua sendo só pela graça o praticar. Não confunda facilidade em ouvir com facilidade em praticar, porque nós temos mais facilidade para ouvir hoje. Só que a prática é só quando nós oramos a Deus, falamos, Senhor, me dê um coração, despojando-os de toda a pureza e acúmulo de maldade. O ouvir, meus irmãos, tem que levar à obediência. É inútil ser um simples ouvinte. O texto que o Noede leu aqui de Mateus é um desses que eu tinha anotado. É inútil você apenas ser um ouvinte. Gostar, avaliar. É inútil. Se a sua e a minha vida não está sendo transformada por aquilo, não vale nada. Você pode ter milhões de seguidores como um avaliador teológico. Mas e a vida, como que está? Ela é poderosa para salvar as nossas almas. Quem ouve e não pratica está cheio de si mesmo. Nós não podemos substituir a palavra de Deus pela necessidade de praticar. Eu já estou ouvindo bastante. Essa semana eu ouvi segunda, ouvi terça, ouvi quarta, ouvi quinta. Já tá... Não, tudo bem. Mas às vezes para de ouvir um pouco e começa a orar sobre aquilo que você já ouviu. Fala assim, eu estou ouvindo, eu disparei aqui, eu não paro, eu acostumei a ouvir, mas não... Opa, freia um pouco. Por isso que a leitura bíblica, meus irmãos, o devocional, a meditação, ela não pode ser essa correria. Nós não podemos atropelar só como meta. Tem hora que você tem que parar. Você está lendo o texto bíblico, você para e fala, não vou continuar nele hoje, eu vou voltar nisso aqui hoje. Eu não tenho pressa. Vou voltar, vou ler de novo, vou anotar o que eu não entendi, vou orar sobre isso aqui que eu vi que Deus já mostrou que eu tenho mais dificuldade. Vou ficar nisso aqui. E amanhã eu vou continuar nisso aqui. É você falando, eu não quero só ouvir, eu não quero só ler, eu não quero só conhecer, eu não quero só bater... Eu quero ser transformado. Então, isso exige tempo, exige um debruçar, exige uma oração. Isso nos incomoda. É muito fácil você falar assim, esse ano eu já li 8 livros e a Bíblia inteira. Tá, mas o que isso está tendo de influência na sua vida, no seu casamento, na sua vida com Deus? Pare um pouco de correria. Volte para as mesmas verdades e ore aquilo. Deixa Deus trabalhar aquilo. Era muito fácil, meus irmãos. Existem recursos hoje para você ser um aluno ouvinte. Se você for em alguma faculdade à distância ou quiser fazer algum curso, falar, eu só quero ser um aluno ouvinte. Não quero fazer prova, não quero fazer trabalho. Então você não vai ganhar certificado. Não quer certificado, só quero ser um ouvinte. Você não tem essa categoria no cristianismo. Senhor, eu só quero ser um cristão ouvinte, tá? Eu não quero lá ouvir, não quero fazer mais nada. Não quero pensar nisso durante a semana. Eu não quero ser trabalhado por isso, eu não quero ser incomodado por isso. Eu não quero que isso traga... Eu não quero que o evangelho entre dentro da minha casa, não. Eu só quero lá ouvir. Não tem essa possibilidade. Se não me levar à prática, eu estou ouvindo com o coração orgulhoso. O texto que o Noede leu, Mateus 7, 24 e 27, diz, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. O outro, verso 26, todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica. Um estava ouvindo, o outro estava ouvindo. Um falou, Senhor, eu preciso construir a minha vida nessa verdade. O outro falou, não, tá bom aqui. Quando veio a tempestade, sobre a rocha, sobre a areia.
Um que, Senhor, eu preciso disso aqui. Eu preciso ser transformado, eu preciso ser quebrantado por essa verdade. O outro não. E assim como quando vem as mínimas provações na nossa vida, meus irmãos, nós vemos como nós temos sido muito mais ouvintes do que praticantes. Porque as mínimas coisas já nos desestabilizam muito. E o praticar aqui não é sair correndo. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Falar, Senhor, me dê um coração obediente. É estar na escola da obediência. E nessa escola da obediência ninguém se forma, meus irmãos. Todos nós somos aprendizes. Senhor, eu conheci a Tua palavra, o Senhor mostrou para mim, Senhor, agora me dê um coração de obediência, de praticar isso. Aonde eu estou falhando, mostra, Senhor, som do meu coração. Me leve ao caminho oposto disso. Me leve ao caminho da Tua palavra. Se eu estou vivendo desse jeito, Senhor, e eu estou ouvindo que está errado, Senhor, me dê um coração de arrependimento. Quebranta o meu coração. Mateus Henry diz assim, nós somos ensinados aqui o que nós devemos fazer depois de ouvir a palavra. Ouvir com o propósito de fazer. O ouvir mais frequente, mais atento da palavra de Deus não vai nos beneficiar se não formos também praticantes dos seus ensinamentos. E aí Mateus Henry conclui assim, se ouvirmos um sermão todos os dias da semana e um anjo do céu for o pregador, mesmo assim, se nos contentarmos com o mero ouvir, isso não nos levará ao céu. Você pode ouvir um sermão todo dia. Se você não orar, Senhor, tem misericórdia de mim, me leve a obedecer isso, Senhor. Eu não consigo obedecer, eu não sei obedecer. Eu posso estar me enganando só porque eu gostei do sermão, só porque eu achei que está teologicamente certinho. Mas eu não estou praticando, isso não está sendo verdade para mim, isso não está me quebrantando. Senhor, tem misericórdia de mim. Romanos 2,13 diz assim, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei. Lucas 11:28, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. João 14:21, até uma música que nós cantamos aqui do grupo Sérgio Pimenta. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos, não é o que gosta de ouvir os meus, aquele que tem os meus mandamentos, e o guarda no coração sentido. Senhor, produza fé no meu coração, não deixe isso embora, não deixa eu só gostar disso, não deixa eu só falar que está certo isso. Trabalha na minha vida, Senhor. E a primeira coisa que nós vemos é dentro do nosso lar, é na nossa vida com Deus de santidade e refletindo também no lar. Calvino diz que a obediência é a mãe do verdadeiro conhecimento de Deus. Se eu conheço a Deus de verdade, isso vai me levar à obediência. Ou então eu estou conhecendo um outro Deus que eu inventei, que não exige obediência. Há muitos anos eu li essa frase, ninguém se alimenta decorando cardápio. Ninguém se alimenta decorando versículo. Você não vai no restaurante e decora o cardápio alimentar, você precisa ingerir. Você fala, Senhor, eu estou lendo a Tua palavra, ela é viva, ela é eficaz, ela é perfeita, Senhor, mas coloca essa palavra no meu coração para que ela produza fruto, arrependimento, transformação. Eu não quero só decorar versículo, não quero só saber, eu quero ser transformado. E aí ele diz nos versos 23, olha a comparação que ele faz, né? 23 e 25. Se alguém ouve a palavra e não pratica, é semelhante àquele que olhou no espelho rapidamente e saiu, não viu as imperfeições, achou que está tudo certo, já se esqueceu de como que era. Eu li a Bíblia rapidamente, não orei, não me coloquei a minha vida diante de Deus e fecha a Bíblia e acha que está tudo bem comigo. Não precisa de mudança, não precisa de arrependimento, não precisa de nada, está tudo bem. Comigo está tudo bem. Esse é o apressado, esse é aquele que não medita na palavra, é o que apenas ouve. Ele ouve, nossa, não, mas já... Lembra do filho do jovem rico? Não, mas eu faço isso desde a minha juventude. Não, isso eu já sei. Nossa, eu cresci numa família assim. Nossa, meu pai pregava assim, a igreja que eu era, eu sei, eu conheço. Tá, mas e a sua vida? O tanto que você ama a Deus, o tanto que você se submete à palavra de Deus, o tanto que você se humilha diante da palavra de Deus. E Jonas Madureira usa uma expressão que é verdade, né? Ele fala assim, diante da palavra de Deus, por um lado, nós não precisamos nos humilhar, nós já estamos humilhados. Já estamos humilhados. Vá diante de umas 7 maravilhas do mundo aí que as pessoas descrevem.
Quando você chega ali, você já se sente pequeno. Eu preciso me sentir pequeno. Não, você já vai se sentir pequeno. Diante da palavra de Deus, se nós estivermos com o coração correto, nós já estamos humilhados, porque ela já mostra a nossa podridão, a nossa pequenez, a nossa dependência. E tem gente que lê a Bíblia e acha que está tudo certo, comigo está tudo certo. É aquele que olha no espelho rápido e sai. Não vê os problemas, porque a Bíblia, como espelho, ela vai lendo. Já se diz que nós lemos vários livros, mas a Bíblia é o único livro que nos lê. Ela mostra a nossa podridão, o nosso coração e diante de nós e nos leva à graça de Deus. E isso só vai acontecer se nós gastarmos tempo com Deus, meus irmãos. Se nós gastarmos tempo diário, meus irmãos, e tempo foi uma coisa que tem me preocupado. Eu escrevi isso no boletim da igreja hoje. Por favor, não jogue, leia o boletim. Tempo é uma coisa que tem me incomodado, meus irmãos. Nós temos tempo. Deus nos presenteou com a mesma quantidade de tempo, seja a cultura que você for, a raça que você for, o país que você viveu, Deus nos deu o tempo todos os dias. O que você está jogando para dentro dessa sacola? Imagina se o tempo fosse uma sacola. O que você vai chegar no final do dia, o que você jogou ali para dentro? Entulho, besteira, um monte de coisa arada que inútil, você jogou ali. Ou você está usando o seu tempo de uma forma para conhecer mais a Deus, para crescer mais em santidade, no seu trabalho, testemunhando da graça de Deus, mantendo a sua mente, a sua cosmovisão cristã. Tempo, ninguém vai chegar em Deus e falar, mas eu não tive tempo. Ninguém de nós vai poder fazer isso. Ninguém, meus irmãos. Tempo já se diz que é a única moeda que nós gastamos sem saber o saldo que ainda nós temos. Você usa ele, só que você não sabe quanto você tem ainda. Porque o nosso tempo pode estar curto. Por isso que Moisés ora no Salmo 90, verso 12, se não me engano. Senhor, ensina-me a contar os nossos dias para que alcancemos corações sábios. E Paulo fala em Efésios 5, 15 a 17. Para que nós aprendamos a remir o tempo, porque os dias são maus. E o que o diabo mais quer é nos distrair com o tempo. É ficar rolando feed em internet, ficar vendo coisa inútil. Quando vê, você perdeu 2 horas do seu dia ali para falar pouco. E nós precisamos aprender a aproveitar. Esquecer, no verso 24, sugere que o benefício da leitura logo é perdido. Eu li o negócio, mas não meditei, não orei. Só li, foi embora. E o perseverar, no verso 25, indica o contínuo praticar da palavra de Deus. O verso 25 ele diz, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha só, o contraste, e está falando do ouvinte, aquele que ouve rapidamente, chega na frente do espelho e logo se esquece. Mas aquele que considerar, eu estou diante de uma verdade. Eu não posso passar apressadamente com isso aqui. Sabe quando você está lá no seu trabalho e de repente vem uma proposta boa, o que você faz? Eu vou considerar isso. Eu vou considerar. Isso aqui vai ser bom para a minha empresa, eu vou considerar. Você fica com aquilo na mente. Você quer aprender mais daquilo, você quer conversar daquilo. Isso é considerar, é dar a atenção devida. Mas aquele que considera atentamente, meus irmãos, essas palavras não estão aqui por acaso. Se você ler lá Hebreus 12, fala, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Firmemente, atentamente, não são palavras aleatórias. Aquele que considera atentamente, ou seja, com atenção, com o coração voltado para aquilo, não apressadamente, não de forma negligente, não de forma displicente, mas considera, porque essa palavra é poderosa para salvar as nossas almas. Por isso que ele está falando, considera atentamente, você está diante da única verdade objetiva do universo, que é a palavra de Deus, e você vai deixar passar isso rápido, e você vai menosprezar isso, você vai tratar isso como se fosse uma conversa fiada, e você vai falar, depois eu penso nisso. Deixa para lá, deixa eu terminar minhas coisas primeiro. Nós achamos que damos a importância só porque nós falamos, isso aqui é muito importante, mas para o final da minha vida, então não é importante. Isso aqui é muito importante,
Deixa eu fazer isso primeiro. Então não é importante. Porque se você tiver com um negócio para a sua empresa, que você considera um negócio que vai mudar a sua empresa, você não vai deixar isso para o final do ano. Vai? Não vai. Agora, nós estamos diante da palavra de Deus, falando, isso aqui é importante, mas deixa eu me estabilizar primeiro, deixa eu casar, deixa eu ter filho, deixa isso. É a ilusão da procrastinação que é um pecado. Então, Tiago está falando, considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, que a palavra de Deus ela é perfeita e ela produz verdadeira liberdade em nós, meus irmãos. O que João 8,32 diz? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nela persevera. Nós já falamos da perseverança aqui, que Deus persevera por nós, que Deus nos leva à perseverança. E nela persevera. Por quê? Porque Ele está combatendo aquela pessoa que olha para o espelho e vai embora. E está tudo bem comigo. E não perseverou, e não examinou, e não fez um autoexame da vida dele, apenas leu e falou, deve estar tudo bem. Eu acho que está tudo bem. A gente gosta de autossabotagem, expressão moderna, né? Eu acho que está tudo bem, deixa para lá, vai se sabotando. E ele está falando assim, não sendo ouvinte negligente, porque nós já vimos o que é um ouvinte negligente, mas um operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar, porque esse vai estar dentro da vontade de Deus, isso vai estar agradando a Deus, isso vai estar cumprindo a vontade de Deus. Mateus diz assim, quando homens estão mais preocupados em parecer ou cuidar serem religiosos do que na verdade são, é sinal de que a religião deles não é mais do que vã. O religioso gosta de impressionar externamente. Por isso que ele olha, acho que está tudo bem. O verdadeiro cristão ele faz um autoexame diante de Deus. E olha o que Mateus Henry traz, meus irmãos. Numa religião vã, há muita censura, insulto e difamação dos outros. O não refrear a língua aqui é principalmente uma referência a não se abster desses males da língua. Olha só, quando ouvimos pessoas dispostas a falar da falta dos outros ou censurá-las como cometendo erros escandalosos ou a menosprezar e diminuir a sabedoria e piedade dos que estão à sua volta, para que elas mesmas se pareçam mais sábias e melhores, isso é sinal de que a religião dele não é mais do que vã, vazia, não é nada. O homem que tem uma língua difamadora não pode ter um coração verdadeiro, gracioso e humilde. Aquele que gosta de insultar o seu irmão sem motivo faz de conta que ama a Deus. Portanto, uma língua que insulta prova com isso que o homem é hipócrita. Ele está falando por quê? Olha o 26. Leia o verso 26. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Esse é aquele que contempla no espelho rapidamente e fala, está tudo bem comigo. Mas olha aqui, ele supõe ser um religioso. É o religioso hipócrita. É a carcaça. Mas ele não deixa de refrear a língua dele. Por quê? Porque ele não é um operoso praticante. Ele está olhando para a Bíblia e falando, está tudo bem comigo, eu sou assim mesmo, é meu jeito, é meu temperamento, que mal tem, que problema tem. Não refreia a língua, e Tiago vai falar muito da língua, vocês sabem disso. Antes, ele está enganando quem? Tiago não está nem cogitando a possibilidade de ele estar enganando Deus, porque isso não existe. Tiago não está preocupado em ele estar enganando os outros, porque isso é possível. Mas o pior engano é o auto-engano. É a pessoa que acha que é crente, mas não é. Que ele acha que ele é espiritual, mas ele não é. Só porque ele observa algumas coisas rapidamente. Então, o Tiago está falando, ele supõe ser religioso, mas a sua religião não vale nada. Isaías, nós estamos aprendendo ali, no capítulo 1, no verso 29, diz assim, vocês se aproximam de mim com os lábios e dizem coisas bonitas, mas o coração de vocês está longe. Eu odeio isso daí. Deus falando, através do profeta. Vocês têm expressões bonitas de religiosidade, mas o coração de vocês está longe de mim. É isso aqui, se alguém supõe ser religioso, mas não freia as línguas, você fala as expressões, mas no fundo você usa a sua língua para difamar, porque ela expressa um coração que não está sendo santificado. A sua religião é vã. Quando o coração não é regenerado, a língua não expressa santificação. Quando o coração está vazio de Deus, a língua vai estar difamando o que Deus pede para a gente não fazer, porque ela é um resultado.
Augusto Nicodemos diz assim: se a religião de alguém não é suficiente para refrear a língua, não é suficiente para mais nada, sendo, portanto, inútil, ao menos em termos práticos e de conduta. E João Calvino diz assim: o objetivo de Tiago aqui, portanto, é fazer a distinção entre os verdadeiros adoradores de Deus e os hipócritas, que estão tão inchados de orgulho farisaico que buscam louvor criticando o defeito dos outros. O cara quer se fazer de espiritual na carnalidade da crítica, olha só. E o auto-engano é um dos piores. O texto que eu citei de Isaías é Isaías 1,13. Em contraste, para finalizar, diz lá, a religião pura e sem mácula. Então, a religião vã é essa. É uma carcaça, a pessoa não se examina. Fala, mostra que tem um coração que não está santificado. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus, não é para com as pessoas. Porque nós vivemos na presença de Deus. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é qual? Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. O que Tiago está ensinando aqui? Havia grande quantidade de órfãos naquele tempo, e viúvas também, por causa de guerras, constantes pestes, fomes, havia muito disso no meio deles. Mas todos, de alguma forma, estavam passando por provações. Mas tinham pessoas que estavam passando por provações ainda maiores. Além das provações como cristãos, ainda estavam sofrendo a viuvez, estavam sofrendo por serem órfãos. Então, o que Tiago está falando é o seguinte, em vez de vocês ficarem querendo se mostrar com palavras quem vocês são, se vocês foram realmente cristãos, mostrem com atitude. Se vocês amam a Deus, amem o próximo. Cuide dessas pessoas. Não fica só falando. Não fica só querendo se engrandecer. Não é ativismo aqui. Tiago não está falando para vocês façam tal coisa para ver se Deus vai aceitar. Não, eles já eram. Nós lemos no verso 18, eles foram gerados pela palavra da verdade. E uma consequência disso é essa expressão de cuidado uns pelos outros. Eles estavam passando por provações, mas Tiago está falando assim, existem pessoas também que precisam ser cuidadas. Parem de ficar querendo se engrandecer e vá ajudar as pessoas. É a fé, verdadeira fé que expressa em obras. Não é isso que Tiago fala? Se vocês verem alguém passando necessidade, o que vocês têm que fazer? Ajude. Porque vocês foram ajudados por Deus, vocês foram ganhos por Deus. Expressem esse amor uns pelos outros. Tiago está refletindo o ensino de Jesus lá em Mateus 25, 34 e 36. E depois ele diz assim no final. Então, essa questão de cuidado com os mais carentes, de você expressar amor, de sair do seu egoísmo, dessa autocentralidade. Eu estou passando por um problema. Todos nós estamos. Mas expresse um amor, um olhar caridoso pelas pessoas que estão precisando. Saia um pouco desse falatório, eu sou. Comece a expressar na prática o amor de Deus, uns pelos outros. Cuidado uns pelos outros. E aí ele diz, mas tem mais uma coisa. Visitar as viúvas, os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí vem um aspecto que quebra esse ativismo legalista, que muita gente fala, eu estou fazendo. E ele diz no final que, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Santificação pessoal. Cuide com o objetivo que você está fazendo isso. Qual a motivação que você está fazendo isso? Para ser visto pelos homens? Você está fazendo isso com um coração contaminado pelo mundo, não tem valor para Deus. As pessoas vão estar olhando para você e falando, nossa, como ele ajuda. Mas se você está com o coração contaminado pelo mundanismo, Deus sabe. A verdadeira religião, ela se preocupa com a nossa santidade pessoal diante de Deus. E também com o amor uns pelos outros. Eu não posso só centralizar, eu estou preocupado comigo mesmo, mas eu não tenho o doar-se, o ajudar uns pelos outros, o querer que outros, amenizar a dor uns dos outros, espiritualmente, materialmente, de várias formas. Então, se eu estou preocupado só comigo, é um mau sinal. Se eu só estou preocupado com os outros, mas não interessa o jeito que eu estou vivendo, também é um mau sinal. Então, Tiago casa essas duas coisas, é ouvir a palavra e pedir graça para praticá-la da forma correta. E finalizando, meus irmãos, o que nós podemos aplicar? Primeira coisa, avalie a sua fé diante de Deus. Cada um de nós avaliemos a nossa fé.
Está baseada apenas em conhecimento teológico? Ou numa vida que vem do conhecimento verdadeiro, não é só ativismo? Não adianta você só querer praticar se você não tem a teologia bíblica, você vai entrar num ativismo que não tem valor para Deus. O verdadeiro conhecimento de Deus, ele é prático, ele nos leva à prática, meus irmãos. Não tem como eu só querer praticar sem a base, sem o transformar, sem o ser regenerado. Primeira coisa, a palavra da verdade já foi implantada em você, você já nasceu de novo, você é um cristão, você entende isso, que você precisa nascer de novo, que a palavra da verdade precisa brotar e ser implantada no seu coração? Se já foi, quais as evidências disso? Só porque você gosta de ouvir a pregação, só porque você gosta de vir à igreja, só porque você gosta? Ou isso tem gerado um pouco mais de transformação, a semelhança de Cristo? Você tem cada dia mais parecido um pouco mais com Cristo, nas suas atitudes, nas suas ações, reações, nos seus desejos, pensamentos. Como que você recebe a palavra? Com mansidão? Como você tem se comportado, e eu também, em momentos de adversidade? Aprendendo a ficar mais quieto, orando: Senhor, me deixa mais quieto, me faça ouvir mais a Tua palavra, ouvir mais a verdade, me dê um coração mais manso diante do Senhor. Nós temos cultivado a prática em nossas vidas do cuidado da nossa língua, do nosso coração, os cuidados uns pelos outros. Lembre-se, meus irmãos, a salvação é somente e unicamente pela graça. Por isso que Tiago falou, a palavra foi implantada em vós. Ninguém negocia o evangelho, ninguém faz por merecer nada diante de Deus. É somente a graça, uma atitude de cima para baixo, monergística, unilateral de Deus. Mas a graça verdadeira nunca vem sem frutos. Se nós recebemos essa palavra, vai gerar frutos na nossa vida. Se não está gerando, se coloque diante do Senhor. Senhor, eu sou muito crítico, eu sou muito orgulhoso, eu só quero ensinar, só quero falar, só quero isso. Senhor, me dê um coração humilde, porque diante de Deus, meus irmãos, quem somos nós? E por que diante um dos outros nós queremos nos engrandecer? A salvação é somente pela graça, mas a graça não é estéril. A graça produz frutos. A verdadeira graça que salva é a mesma que transforma. Tito fala isso. Tito 2,14. A mesma graça que salva é a graça que transforma. Deus não nos salva e fala, agora cada um se vire. A mesma graça continua trabalhando no nosso coração. E nós precisamos nos apegar nisso, para que nós possamos expressar essa salvação, essa grandiosa salvação, como cantamos aqui, que é somente pela graça.